Tritão Sálvago. É? Na verdade, seria o Tritão Salvador. Que seria a tradução correta, velho. Ou recuperador, se for seguir pelas cartas semelhantes de Magic. Traduções maravilhosas do Brasil nosso. Então, esse era o bichinho que eu queria ter falado antes do Revenant, porque ele é uma... Como que eu posso dizer? Ele é um coringuinha de nível 1. Nível 1, literalmente. Nível de desafio 1. Ele tem, acho que 22 de vida, só 12 de CA. Ele é muito fraquinho. Você olha pra ele, que eu quero com isso? Você chuta ele umas 2, 4 vezes, ele tá morto. Mas... ele só tem 10 pés de movimento na terra. Mas... as 2 cartas na manga dele são 40 pés de natação e um ataque que ele pode usar só 2 vezes por dia, chamado Injetar Toxina. Mais 4 para acertar, melee, alcance corpo a corpo. Se isso acertar você e você não passar em uma salvaguarda de constituição, você fica paralisado até o final do próximo turno dele. Então, você joga isso contra um grupo de nível 1 que tá andando na água, tá andando no mar, tá lá no seu barquinho feliz, no seu plot de pirata, pula um bicho desse em você, te arrasta pra água e te paralisa. Aí fica a critério da boa vontade do mestre quantos turnos ele vai levar pra morrer afogado, ou quanto tempo o resto do seu time tem pra salvar ele. É aquele tipo de bicho que a gente tá comentando desde o começo do papo, que a situação e a ambientação fazem ele ficar perigoso, apesar de, pelos status base, ele não ser. Também tem multi-ataque, mas 2 ataquezinhos de rapieira não muito fortes. O perigo dele tá justamente nesse injetar toxina e deixar você paralisado até você morrer afogado. Também tem bastante base pra plot nele. Pega alguma tritã um pouco mais bonitinha, com menos escamas em partes estratégicas, faz ela cantar uma musiquinha ou fingir que é um bardo tentando atrair outras pessoas, tentando seduzir outras pessoas. Assim que ele estiver na água, injeta toxina e abraço. E é assim, senhoras e senhores, que surgiram as sereias. São tritão sálvagos com escamas localizadas em partes estratégicas que cantam musiquinhas e paralisam os marinheiros debaixo d'água. Olha só. Eu gosto desse tipo de criatura marinha, porque um dos motivos de eu gostar é que dá pra fazer muita coisa, e o segundo é que eu não dou conta de fazer. Então eu encaro isso quase como um desafio, porque, cara, a gente já falou isso várias vezes aqui, a aventura marinha é um problema. Só que eu vejo esse tipo de bicho, né, de monstro, ou de monstruosidade, muito mais fácil de uso do que um abolete, por exemplo. É um abolete mesmo, né? Aquele peixão. Sim. Porque o Tritão, ele faz parte da mitologia e ele simplesmente é o ser humano de Atlantis, né? Ele é o ser humano debaixo d'água, que tem algumas características especiais. Então dá pra você fazer, faz parte de cenário. Quer variar a sua história? Cansei de floresta e montanha, cansei de enfrentar orc, cansei de ficar passeando em cemitério pra enfrentar sombra. Vou pegar um barquinho e vou pras ilhas. Aí você põe Tritão, põe Quatoar, que a gente já usa direto aqui também. Vou nem botar na indicação, porque a gente já fez um monte de vídeo sobre eles. Acho que pode ser que ele é o nosso preferido, né? Mas, assim, são criaturas que dá pra você fazer, porque como o orc, ele vive em sociedade, tem os interesses deles, tem os comportamentos deles, tem as características específicas, eles podem ser aliados ou inimigos, podem ser desafio ou vantagem, você que escolhe. Mas se ele for desafio, ele vai ter o que vai deixar o comportamento aí perigoso. Primeiro, ele tem a capacidade de se virar muito bem debaixo d'água. O Tritão normal, se eu não me engano, o desafio dele é meio. E o desses aí, o desafio maior deve ser por causa dessa capacidade de veneno que ele tem. Que é tipo a medusa, né? Que ele tem esses tentáculozinhos aí, que deve ser através disso aí que eles atacam. Ou seja, eu acho um monstro bacana de usar e que eu ainda vou fazer uma campanha na água e ainda vou usar. Eu trouxe um bicho de água justamente porque eu acho que uma das situações mais fáceis de você tornar tudo mais difícil é justamente fazer debaixo d'água. Combate debaixo d'água é uma coisa muito complicada, e mesmo os personagens permanecerem debaixo d'água é um dreno permanente de recursos, dependendo da situação. Então, num nível mais baixo, num nível mais alto não, mas num nível mais baixo pode fazer diferença. O cara consegue jogar uma magia só de terceiro nível e pronto, o grupo dele inteiro respira debaixo d'água. Tudo bem, mas se você for de quinto nível, essa magia de terceiro nível que você usou é a única que você tinha por dia, cara.
Então, dá pra você fazer um dreno. E eu gosto muito de Tritão, eu gosto isso que falou sobre a questão de você usar o humanoide, porque você pode criar arcos mais complexos, né? Você não precisa fazer uma coisa tão direcionada, tão direta, né? Como encontrar o javali no meio do caminho. Sim. E eu acho que não tem ninguém aqui que não tenha medo de morrer afogado, de se afogar. É, Dá uma tensão muito visceral É. pra história. O bom Agoniante. de criaturas sociais, assim, né, civilizadas, é que a história por trás deles estarem ali também, por si só, já é um plot inteiro, né? Já é uma história inteira. Eles não são monstros errantes, eles não são uma pessoa um bicho que tá andando por ali e te atacou. Ele tem um motivo pra estar ali, ele tem uma razão de estar ali, ele tem. Igual a gente fala também dos Stormtroopers, né? Ele tem criança em casa. Ele tem os filhos dele. Você tá matando pessoas, monstros aleatórios que não tem família, que não tem nenhuma ligação com o mundo. Então, acho que da própria descrição dele, foi que eles são de Ghost of Saltmarsh, né? Ele, ó, 2 tritão no Titã. No jet ski, né? Jet ski são como Moto aquática. As fotos são como jet skis. Moto aquática é porque jet ski é marca. Não sabia. Eu não sei porque eu Jet não ski vou patrocina nós. Então, Sky. existe uma razão deles estarem ali, eles têm relacionamentos, você tem relações, então no lore dele fala que eles acompanham os outros que vão resgatar coisas que estão tesouros afundados, essas coisas assim, a função deles é ficarem ali como coisa que é salva, né, de salvagear, né, de resgatar itens afundados, tesouros caídos, etc. Então, é muito bom porque entra novamente naquela questão que a gente já falou aqui sobre relacionamentos de moral e relacionamentos pré-encontro. Se você dá de cara com os caras desse aí, não tem por que você chegar dando tiro no peito deles. Não tem por que eles chegarem dando tiro no seu peito. Podem conversar antes, pode ter um diálogo antes, pode ter alguma tentativa de intimidação ou mesmo uma tentativa de negociação que vai resultar ali, às vezes, você ir conhecer o território deles, ou você afrontou aí um Berli e eles ficaram putos com você e estão ali agora para furar seu bucho e oferecer em homenagem a Sachela das Profundezas. Então, existe todo um lore, um conhecimento e uma história que pode ser contada a partir da existência de uma criatura civilizada, né, de uma criatura social. Sim. Principalmente se eles têm um local deles, você segue todos os parâmetros que você seguiria para algum tipo de povo que mora ali. Territorialismo, interesses, diplomacia, as excursões que eles fazem, os reconhecimentos. E o que Jesus falou, Coríntios 2, D 6, é sobre a ameaça, a imposição. Porque, eu tô entrando nos domínios, aparecem uns bichos aí, eles não atacam, mas eles se impõem, eles fazem pose, eles mostram as armas, eles chacoalham os tentáculos da cabeça, eles fazem alguma coisa que você fala, que diabo é isso que tá acontecendo? Vamos atacar? Não, pera aí, eles não atacaram. Eles estão querendo se comunicar. Então, assim, dá pra fazer muita coisa e engrandecer o cenário que você tá usando.